Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula de matemática e o tema da aula de hoje é multiplicação, divisão e potenciação de números racionais, tá? Então, nós vamos lendo, conforme for necessário, o professor vai parando e explicando, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver a multiplicação, tá? Multiplicação. Para multiplicarmos números racionais, devemos usar a mesma regra de sinais dos números inteiros. Sinais iguais fica positivo e sinais diferentes fica negativo, certo? Então, a gente vai multiplicando, tá? A gente vai ter que fazer a regrinha de sinal como a gente faz com os números inteiros, certo? Quando um número está em forma de fração, multiplicamos os numeradores e numeradores entre si e fazemos a regra de sinais. Olha lá o exemplo. Ó, menos 3 quartos vezes 2 quintos, tá? Então, vou multiplicar, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, olha lá, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Menos com mais, sinais diferentes, menos 6 sobre 20, tá? Simplificando, eu posso simplificar por 2, tá? Aí simplificando por 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 20 dividido por 2 dá 10. Menos 3 décimos, tá? Olha só. Quando eu multiplico um número decimal por uma fração, eu transformo o decimal em fração ou a fração em decimal. Nesse caso, transformamos a fração e repetimos o mesmo processo. Olha o exemplo, tá? Então vamos ver aqui. Menos 0,7 vezes menos 2 terços, tá? Aí eu vou transformar o 0,7, tá? O menos 0,7 em fração, tá? Eu poderia transformar o menos 2 sobre 3 em decimal, mas eu vou transformar esse daqui porque está mais simples, tá? Então, olha lá, menos 0,7, transformando em fração, dá menos 7 décimos, né? Ó, uma casa, um zero, então menos 7 décimos, vezes menos 2 terços, tá? Então, agora fazendo a multiplicação, ó, numerador com numerador, 7 vezes 2, 14, tá? 10 vezes 3, 30, tá? Ó, sinais iguais, positivo, então fica 14 sobre 30. Aqui dá pra gente simplificar por 2, então simplificando por 2, 14 dividido por 2 dá 7 e 30 dividido por 2 dá 15, tá? 7 sobre 15, 7 quinzeavos, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos subir um pouquinho. Opa, passou. Vamos lá. Quando multiplico dois números decimais, eu faço a regra de sinais e multiplico normalmente. E conto as casas decimais, tá? Então, olha o exemplo. Menos 4,5 vezes 0,5. Aí eu monto a conta em pé lá, ó. Menos 4,5 vezes 0,5. Então, ó, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 4 vezes 5, 20, 22, ó. Mais com menos, menos, tá? Ó, então dá menos 225, contando, ó, uma casa, duas casas. Aí eu venho aqui e conto uma, duas, aí a vírgula vem aqui. Então fica menos 2,25, certo? Então vamos continuar aqui, tá? Agora vamos ver a divisão. Quando fazemos a divisão em frações, tá? Eu mantenho a primeira fração, tá? Inverto o sinal para multiplicação e inverto a segunda fração fazendo a regra de sinais, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu tenho menos 3 quartos dividido por mais 1 sexto, tá? Então, como que eu vou fazer isso?
mantenho a primeira fração, menos 3/4, inverto, tá? A operação, que é divisão, passo para multiplicação, e inverto a fração, ó. Ela não é 1/6, ela vai ficar 6/1, tá? Eu inverti a fração, tá? Aí agora eu faço a multiplicação normalmente, numerador com numerador, denominador com denominador. E depois a regrinha de sinais, tá? Então olha lá, 3 vezes 6, 18, tá? 4 vezes 1, 4, tá? Menos com mais, sinais diferentes, menos 18/4. Aqui nesse caso dá para mim simplificar por 2, então 18 dividido por 2 fica 9, tá? E 4 dividido por 2 fica 2, tá? Tornando a fração menos 9/2, tá? Olha outro exemplo, tá? Eu tenho menos 24, tá? Um número inteiro, dividido por menos 1/2, tá? Então, quando eu tenho menos 24, eu tenho que manter ele. Mas aqui embaixo é como se eu tivesse 1, não é? Então, é só escrever ele em forma aqui, ó, de fração. Menos 24 sobre 1. Inverto o sinal, né? O sinal não, a operação, que é a divisão, vira multiplicação. E a fração eu inverto ela, ó. Ela não é menos 1/2, então o 2 passa para cima e o 1 para baixo, ó. Menos 2 sobre 1. Aí aqui eu faço normalmente a multiplicação e a regrinha de sinal, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador, tá? 24 vezes 2, 48. 1 vezes 1, 1, tá? Menos com menos, sinais iguais, positivo. Então fica mais 48 sobre 1, que é a mesma coisa que 48, certo? Então olha lá. Outro exemplo aqui. Quando eu tenho um número decimal, tá? Ou transformo em fração, ou faço uma divisão direta, tá? Então aqui, tá? Vamos lá. Menos 56 dividido por menos 0,5, tá? Então, ó, menos 56, transformando o menos 0,5, eu posso transformar ele numa fração, ó, menos 1/2. Aí eu vou lá e faço toda a operação, ó. 56, né, que vai ser como se fosse sobre 1, inverto, né, o sinal aqui, tá? Inverto o sinal, a multiplicação, houve um erro aqui, eu vou consertar, tá? E aqui eu inverto a fração, ó, que eu transformei, então fica menos 2 sobre 1. Olha aqui, ó, inverto a fração. Então, olha lá, agora multiplico, ó. 56 vezes 2, 112, tá? Aqui o 1 que teria aqui embaixo, né? 1 vezes 1, 1. 112 sobre 1, 112, ó. Menos com menos dá mais. Então, resultado mais 112, tá? Ou então, se eu quisesse fazer a divisão direta, ó. Ou fazendo a divisão. Menos 56 dividido por menos 0,5. Aí acrescentamos um 0 no menos 56, tá? E caminhamos com a vírgula uma casa para a direita, certo? Então, olha lá, acrescentei um 0, ficou 560, e andei com a vírgula para a direita, ficou menos 5. Então, 560 dividido por 5 dá 112, tá? E menos com menos mais, resultado 112, certo? Agora a potenciação. Vamos lá. Potenciação. Na potenciação de números racionais, as regras são as mesmas. Calculamos a potência do numerador e do denominador, fazendo sempre a regra de sinal, tá? Então, olha aqui. Um exemplo. Menos 2 terços, tá? Elevado ao quadrado. Então, vai ser menos 2 terços vezes menos 2 terços, tá? Então, aí, ó, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9.
menos com menos, ó, tá? Porque aqui é 2, né? Então, dá mais, ó. Então, fica mais 4 nonos. Aqui, se fosse, ó, ao cubo, menos 2 terços ao cubo. Então, fica menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Então, aqui nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, nós temos 8 27 avos, ou 8 sobre 27. Aí aqui, ó, menos com menos mais com menos menos, tá? Então, aqui, ó, ímpar vai ser negativo quando tiver entre parênteses. E par vai ser positivo, tá? Lembrando que aplicamos a regra de sinais apenas quando a potência está dentro do parênteses, tá? Então, olha aqui, ó, que é outro caso, ó, o menos não está dentro do parênteses, então ele não faz parte da potência. Então, você calcula a potência normal e acrescenta o negativo no final, tá? Porque ele não está dentro do parênteses, ó. Então, olha lá, 2 terços ao quadrado. Então, vamos lá, 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Aí o menos está do lado de fora, então só coloco o menos aqui. Menos 4 nonos, certo? Essa é uma exceção. Tá? Então, agora vocês vão na plataforma, vão fazer as atividades, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a videoaula. Muito obrigado pela atenção, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau.